Salve, minha gente, aqui é o Juliano Posati para um Simbora aí hoje pra lá de especial. Sabe quando a sua vida, o seu passado, o seu presente, o seu futuro se encontram numa live? É hoje. Eu tenho a alegria de receber uma grande amiga que já foi minha cliente, porque foi minha cliente virou minha amiga, porque foi minha amiga sempre foi minha cliente, mas uma grande amiga pro Simboraê hoje, Cristiane Sintra, fundadora da SP Hair Cosméticos, uma marca brasileira de uma empreendedora mulher que tá levando toda uma nova ideia, uma nova concepção de vida e de realização para as mulheres do Oriente Médio. E é sobre isso que nós vamos falar com hoje. Vem comigo que tá começando Simbaraí! Meu rainha, seja bem-vinda! Oi, oi! Ó, gente, meu rainha é piada interna, eu já vou explicar pra vocês. Mas no Egito, a Cris foi apelidada pela rede de distribuidores de cosméticos da SP Hair como a rainha da progressiva. E ganhou Exato. até placa, né, Cris? Eu ganhei placa, ganhei premiação, nem imaginava que era rainha. Saí daqui, gata borralheira, cheguei lá, rainha. Ô Cris, conta pra... A nossa história é uma história de parceria, a gente se sente irmão, né, de vida, de causa. E a primeira coisa que mais me chamou a atenção, a Cris foi minha cliente antes de eu fundar o Círculo, quando eu trabalhava com consultoria de marketing, estratégias de comunicação. E a coisa que mais me encantou, continua me encantando, e a razão pela qual eu falei, não, a Cris é... Com certeza, a primeira empreendedora que eu quero levar para o Simbaraê foi a história dela. Cris, o que é a SP Hair? Conta pra galera e conta como é que você criou essa empresa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar dividindo com mais pessoas essa história que, no fundo, todo mundo acaba falando, opa, eu me identifiquei ali, eu me identifiquei aqui. Porque eu acho que todo mundo tem um pouco de propósito dentro de si, né? Uma vontade, um sonho. Então, eu queria agradecer a oportunidade. Eu que Mas, agradeço, Cris. Você enriquece muito, porque você vive aquilo que você vai falar. Eu sei que cada palavra que você vai falar aqui é algo que você vive. E isso é o que a gente mais valoriza na escola. eu acho engraçado, né? Como a gente não imagina o que pode acontecer na sua vida, mesmo que você tenha lá o planejamento, tudo certinho, você imagina a sua vida até daqui 5, 10 anos, às vezes dá uma virada e aquilo que você achava que era bom, que tinha que ser bom, acontece uma coisa que é totalmente diferente daquilo que você imaginou. Mas você tem uma linha, né? Você tem uma linha, porque eu acredito que toda a força de pensamento, ela vira uma realidade. Né? Aquilo que se acredita muito, no final vira uma realidade, só que às vezes é uma realidade até realidade aumentada. Uma realidade bem aumentada. E eu acho que foi um pouco disso que aconteceu comigo. Quando eu comecei com a ideia de ter tempo para ficar com meus filhos, né? Primeiro propósito, tem tempo. Eu preciso de tempo. Não tinha tempo. Não era ter dinheiro, era ter Não tempo, né? Eu não queria nem ter dinheiro, eu queria ter tempo. E é verdade isso. E aí eu peguei e comecei com os produtinhos de cosmético de uma marca e comecei a vender os produtos na rua, porta a porta, aluguel para pagar, vida normal, sabe? Uhum. Comida Aquela dentro de boa e casa. velha de todos nós. Isso, exatamente. Aquela história de que não tinha um berço, né? Para falar, um berço para chamar de seu, eu tive que construir cada pedacinho. Então, eu fui para a rua vender meus cosméticos e logo eu já tive o primeiro impacto. Tipo, na época, eu lembro que vendiam muito produtos com formol, né? Aquela que fazia mal para a saúde. Então, eu já falei, opa, eu não quero isso. Eu já vi que aquilo não combinava comigo. E aí, depois de uns 2 anos com a química, a gente desenvolvendo, criamos o primeiro produto saudável para alisar os cabelos. A partir do momento que eu tive esses primeiros produtos, eu tive uma rejeição aqui no Brasil. Nesse período, em 2 anos, eu já vendia bem produtos. E quando eu criei o meu produto, eu tive rejeição, porque o pessoal não queria esse produto. Eles queriam um produto que alisasse, que fosse barato, que, enfim, essa coisa toda. Não queriam um produto saudável, mesmo sabendo que o era cancerígeno.
E eu não aceitava. Eu falei assim, não, eu fico, continuo na minha pobreza, mas eu vou vender produto saudável. E nisso eu comecei a passar isso nos blogs. Eu tinha blog, eu ficava passando essa informação no blog e minha conta só caindo, né? Só descendo, minha conta só caindo. E eu lá, lutando, juro, de madrugada, papapá, não, é importante, não sei o quê, e minha conta descendo. E nisso, eu tô dando um resumão pra gente já chegar no Oriente Médio, tá? Senão eu vou ficar aqui até amanhã. E nisso, um árabe me encontrou. Olha só, do nada eu lá, e ele encontrou e falou, opa, ele viu que os ativos que eu tinha eram um ativo que podia entrar no país dele. O formal não poderia, mas o meu poderia. E ele achou eu lá no meu português errado, no meu blog, é essa. E aí eu mandei o primeiro produto, né, para ele fazer o teste lá. Depois de um mês, eu fui fazer o pós-venda comercial, né? Venda, pós-venda. E aí, gostou do produto e tal? Aí, foi aí que mudou todo o meu propósito, que era de inicialmente só de produto saudável, quando ele me falou o seguinte, seu produto é muito bom o seu produto. Pena que eu não posso ter ele aqui. Ia vender muito. Eu falei, ia vender muito, mas como você não pode ter? Como ia? Como assim ia? Pra mim. Logo pra mim. Calma. E ele falou assim, não, é porque aqui nos salões o homem não pode entrar, porque a mulher tira a burca, tira o véu, tira tudo, e o homem não pode ter esse contato, né? Eu falei, opa, mas e a sua mulher não vai poder? Ela não vai e tal? Minha mulher trabalhar? Como minha mulher não trabalha? Minha irmã não trabalha? A mulher não trabalha. E eu falei, meu Deus do céu. Aí já era uma questão de religião, né? Eu tinha que ter muito cuidado, porque quando você fala de religião, você tem que ter cuidado. Aliás, né, Cris, isso é um detalhe para quem está nos ouvindo. A Cris entrou no Oriente. O Oriente é massivamente muçulmano. E tem, inclusive, essa questão dos ativos e daquilo que compunha o produto, é aquela questão do harem e halal, se eu não me falha a memória, né, Cris? Exatamente. Que o meu árabe tá meio fora de forma, já faz tempo que eu trabalhei com vocês aí. Mas era o harem e o halal. Um deles vamos dizer, tá dentro dos códigos da doutrina do Corão, do Alcorão. Do Corão. E o outro é considerado de alguma forma impuro, impróprio, e aí então é proibido, não é? Isso. Então a Cris estava focando no desenvolvimento de um produto de qualidade sem formal para o Brasil, se expondo na internet. Aliás, você foi muito pioneira nisso, né, Cris? De montar blog, não sei mais Naquela o quê. época. Não existia nem influencer na época, tinha, né? Era então, raiz. quando ele descobre o produto dela, ele descobre um produto que estava lá de acordo com a religião dele. Isso. Mas aí tem essa questão da burca. Aliás, isso é uma curiosidade interessante, né, Cris? Que a gente descobriu lá, que a gente achava que por baixo da burca iam existir mulheres das cavernas. Na verdade, tem mulheres lindíssimas, produzidas, é roupa de marca. Exatamente, filho. Tem uma vez que eu estava saindo do Egito, chegando em Dubai... do Egito chegando em Dubai, e a mulher toda de preto, né? Toda de preto. Quando ela chegou em Dubai, ela tirou a burca. Mas ela até tava com um vestido longo, mas assim, ali ela tava de Dolce & Gabbana, óculos da Chanel. Eu falei, meu Deus, vários ouro. E a mulher, eu tava até ela tava até conversando com a mulher, queria tanto falar árabe para conversar com essa mulher. Daqui a pouco, assim, mas ela nem esperou chegar. Falei, gente do céu. Maravilhoso. Mas, e aí, enfim. como é que foi que você venceu essa barreira que o produto, então, não... Ele queria, como homem, empreender o seu produto, mas ele não tinha acesso aos salões por serem ambientes femininos. É um templo, né, das mulheres. No... Mas você sabe que... O que acontece? A gente é brasileira, né? Quando a gente tem um foco... Eu comecei a estudar, né? Quem são os árabes, o que eles são, cultura. Comecei a estudar realmente o árabe. Porque ali eu já pensei, mas como assim a mulher não pode? Ela deve se sentir presa, Eu comecei a pensar nisso por causa da história nossa, né? De todas as mulheres e a minha também. E aí eu foquei em estudar o árabe. Eu descobri que ele tem a religião forte, mas ele é árabe, ele gosta de negociar, ele gosta de... Ele gosta! Ele gosta!
Aí eu foquei nisso. Eu foquei assim, ó. Eu não coloquei ela como trabalho. Eu falei, mas ela já não vai no salão? Então ela não vai estar trabalhando, ela vai estar oferecendo um produto de qualidade e ainda vai ter dinheiro. Você vai ser o único que ela vai ter. Não é trabalho, ela não tem horário para entrar, para sair. Ela é livre. Aí eu comecei a Você vai focar ser na o único liberdade. homem que a mulher vai pro salão de cabeleireiro e ele fica mais rico com isso. Exatamente. Isso é um negócio das Exatamente. Arábias. Comecei a focar. Negócio das Arábias. Comecei a focar em negócios, esqueci religiões. Eu não ia falar, ela tem direito, que absurdo. Eu não ia focar nisso. Porque eu não ia sair nada. Eu foquei só em dinheiro na cabeça dele. Em dinheiro. Meu propósito era fazer aquelas mulheres poder trabalhar, então eu foquei no gatilho que ele precisava ouvir. O gatilho que ele precisava ouvir era dinheiro. E ali foi. E aí eu consegui as primeiras mulheres para vender os produtos. Infiltradas nos Não salões. foi. Mas daqui a pouco foi muito engraçado que os outros homens começaram a me chamar, né? Para as mulheres dele também ter. É árabe. Então, já começou a ter outros. Não, e eu passava a madrugada, por causa do fuso horário, a madrugada inteira. Aí eu já não fazia mais blog, eu ficava atendendo os árabes. Né? Então, eu passava a madrugada inteira atendendo eles. E era a gente me chamando de noite, de manhã, à tarde. Eu falei, gente, esse povo não dorme. Eu pensava assim. Começou a vir uma avalanche de gente. E aí, depois, outras mulheres também começou a me procurar e falar comigo direto. Então, assim, dentro da marca, né? Dentro da marca de cosméticos, poderia ser qualquer coisa. Entendeu? O importante é você ter falado a palavra certa para a pessoa certa, de uma forma que você não enfrentasse aquela pessoa. Porque se eu enfrentasse direto, eu não ia conseguir. Ia gerar um confronto, né? E não um encontro. Exatamente. Exatamente. Você falou a palavra certa, um confronto. E não esse encontro que foi realmente um encontro que, de alguma forma, eu tinha que estar ali. Por isso que eu falo agora, assim, que não dá para entender tem os nossos propósitos, mas tem propósitos acima do nosso. Que a gente só vai falar assim, a gente tem que estar preparado, ou se preparar na hora, mas tem que ir. ou se prepara ou improvisa, né? Ou seja, bom em improviso. Eu improvisei, eu falei, aí eu tive que fazer árabe, eu comecei a pesquisar, mas eu tinha que passar aquilo ali. Aquilo ali não foi um bloqueio para mim, e sim um desafio. Até porque muita gente compraria vamos dizer, a justificativa dele, né? Quando ele lamenta, fala, nossa, seu produto é muito bom, mas é uma pena que não dá para vender aqui. E muita gente diria, é uma pena mesmo, é a religião. Quem sou eu para ir contra uma religião milenar, enfrentar um monte de coisa? Exato. Né? Muitas pessoas iam contra ou iam ficar felizes de poder vender uma vez por ano aqueles produtinhos para aquele cliente. E aí eu não ia fazer o que eu fiz, porque assim, como que eu falo o que eu fiz? Porque os nossos produtos realmente, aí junta o fato do produto ser muito bom com o propósito. Porque se o produto é muito ruim, não adianta ter propósito. Não ia dar nada também. Tinha que ter um produto de extrema qualidade. Por quê? Os clientes de lá, como eu sabia que tudo era muito novo para eles, vamos lá, tudo era muito novo, as mulheres não trabalhavam, né, na sua maioria, então era tudo muito novo. Então o que eu fiz? Eu comecei a ensinar elas como vender. E como que eu poderia ensinar elas a vender se eu não falo árabe? Não era só o produto, né, Cris? Tinha toda uma cultura de empreendedorismo que precisava acontecer. Que precisava ser desenvolvida. E aí, tá bom. Comecei a fazer meio que visual. Porque o cosméticos, ele é bom porque ele é um antes e depois, né? E aí eu colocava lá, eu ensinava, fazia aqui o meu antes e depois e mostrava o produtinho que tinha que ser feito. Fazia aqueles cabelos assim e o produto passo segurando. A passo. Passo a passo. E no final, tipo assim, aquele cabelo liso é esse aqui. E o que eu fazia, elas replicavam. E isso gerou o quê? Prova social. Muita prova social. E quando gera muita prova social, começou a entrar não só agora mais no país, começou a ser visto em outros países. Porque era compartilhado, muito compartilhado. Eu tinha um compartilhamento absurdo. Quando eu falo, quando qualquer empresa de marketing, você passou por isso, você veio aqui, a gente conversou, você falou, não, tem que achar o ponto. Mas quando eu falo que eu já cheguei em 40 países sem uma ação de marketing,
paga, as pessoas não acreditam. E, na verdade, Uhum. foi tudo assim, ensinando elas como que tinha que fazer para aquilo ali ser um viral e me trazer outras pessoas. Existem países ainda, Juliano, que eu ainda não consegui ter a mulher representando, como o Iraque e a Jordânia. Mas Uhum. eu tenho parceiros, homens, que me ajudam com a distribuição com as mulheres lá. Elas Uhum. não, ainda não compram direto, mas eu passo para eles, ele tem uma equipe de treinamento interna lá. Eles ainda não têm um acesso direto comigo, mas indiretamente eu tenho sim homens que também trabalham junto e acreditam no propósito. Então também é muito legal isso, né? Fantástico, com certeza. Ó, eu estou inclusive aqui com uma matéria do UOL Economia, que a Cris. Eu me lembro dessa foto, hein? Essa aqui você Eu, tava comigo, não tava? eu acho que inclusive fui eu que bati essa foto aqui, ó. Você tava, foi verdade, foi lá no Eu me beirando lembro, o Rio essa. Nilo, você lembra? Foi. E não me lembro agora o nome da cidade. Como é que Foi. era o nome Ai, dessa não, como você cidade? não lembra? Tem que lembrar. Jamais você poderia esquecer. Eu me lembro que nós ficamos fumando narguile com essas duas até quase 1 hora da manhã naquele barco lá para elas fecharem a distribuição, mas fechamos, lembra? Tentando vender. Não, e o Juliano, gente, o Juliano é o máximo, porque o Juliano, ele não é só criativo. O Juliano é tudo. Nossa, a gente brigou por cada 5 centavos de dólar negociado. Nossa! O Juliano olhava pra mim assim, ele, Cris, eu não tô aguentando mais. Eu, foca, amigo, vamos, vem Foca, amigo, comigo. vamos. Vamos terminar pra gente poder ir embora. Gente, mas é porque assim, ó, o Mansura! esporte na Mansura! Mansura, oh, Mansura, é isso mesmo. Mansura! E o Interior do aviãozinho que saiu de Egito. Cairo pra Mansura? Não. Gente, eu tenho até hoje a foto do sujeito segurando o rabo da vaca. Lembra que ele estava em cima do caminhão segurando? Gente, mas o esporte nacional no Egito é a negociação. Se você não negociar, se você não brigar pelo preço, eles não se dão satisfeitos, eles ficam super frustrados. Você não pode aceitar o preço. Exato. E a gente brinca que é uma escola de negociação, né, Cris? Tanto o mercadão, aquela cultura. Então, assim, elas me contavam assim uma história de 10 minutos para Isso. pedir pra gente um desconto de 50 centavos. E a gente tinha que contar uma história de 20 minutos para oferecer o desconto de 5. Exato, nossa! E é cultural mesmo. Uma É vez eu estava, sabe, cultural. naquele mercadão? E aí eu Aham. tinha visto um lá e falei, vou levar umas coisas do Egito para casa. Eu sempre gosto de trazer, né? E aí eu gostei de um e tava lá, para mim tava um preço bom, tipo, achei até barato, né? Que dá, né? Vou levar esse produto para casa. Falei, vou levar, e peguei e fui pagar. O homem começou a me xingar, porque eu não negociei. E quando você não negocia, você não dá valor para aquilo, né? Como assim, né? Você vai tirar o meu barato? Exatamente. Como não vai ter a negociação? E quando teve isso daí, ele deu esse corte. Então, realmente, ter estudado o árabe e entender que eles são de negociação fez toda a diferença para eu conseguir entrar lá, né? Ô, Cris, me chamou muita atenção essa matéria, até por conta das conversas que a gente tinha de bastidores, né? Que era o dinheiro da gasolina, da coxinha e do suco. É, Porque o que muita gente não sabe é que enquanto a Cris começou esse blog, né, e começou a falar no Oriente Médio, falar na internet, na verdade, acabou caindo no Oriente Médio, mas toda essa conversa que ela tá falando, que ela atendia muito galera de madrugada, é porque durante o dia ela era representante ainda, né? exato, Então não exatamente. teve transição fácil, né, Cris? Tipo assim, porque hoje eu vejo muita gente querendo fazer transição de carreira, mas que não está muitas vezes disposta a bancar o preço dessa transição, né? E essa Uhum. história, eu me lembro que foi uma das histórias que mais me chamou a atenção, que, é, que era a coisa do R$ 19 de gasolina e R$ 1 para comer a É, coxinha e um suco. Como é que é, Cris? era assim, era exatamente assim. Eu saí do shopping e aí eu peguei minha rescisão e comprei um Palio, né? Uhum. Então tinha um carro, mas não tinha dinheiro para gasolina, literalmente. Não, não tinha nada. E aí o Rô, meu marido, trabalhava no táxi. E aí eu pedi um vale para ele de R$ 20.
para poder ir para a rua vender os produtos. E eu falo para ele que foi o dinheiro mais bem investido na vida dele. Né? Nenhuma bolsa sobe tanto, nada. Nada mesmo. E aí ele deu, e eu falei, e agora? Meu carro, ele era gasolina, mas eu tinha que fazer render a gasolina. Então eu coloquei R$10 de gasolina, R$9 de álcool, porque eu falei, vai misturar isso aqui, vai ficar fraco, mas vai andar mais. A mulher querendo render, a mulher. E aí eu lembro que tinha um lugar que eu sempre comecei a comer lá, que era uma coxinha, 90% massa, 5% óleo pingando e 5% assim o franguinho ali. E eu comi aquilo ali, eu falei assim, coisa boa, gente, tem sustância, carboidrato. Eu agradeci. Energia, preciso de energia, entendeu? E aí eu fiquei feliz com aquela coxinha. Aí tem aquele suquinho, gente, eu lembro do gosto. Era um Tang. Tang é chique, né, amiga? Tang. Era um copinho, assim, daqueles de plástico mesmo. E tipo de aniversário de criança, e vinha metade do copo. Era só para empurrar o carboidrato da coxinha. Pra você entalar. Mas aquilo ali era bom, porque para ele fazer o processo o dia inteiro, né? Então, o dia inteiro eu tava. Mas eu ia, e acho que isso é um ponto legal, Ju, que você falou, porque eu sempre levei isso daí na esportiva. Eu sempre falei isso daí de uma forma... eu falo, seria triste se não fosse cômico, né? Porque eu levo sempre... Tudo que eu tenho que passar na minha vida, os momentos mais difíceis, os momentos melhores, intensidade. De uma maneira que... pensar vítima, que triste essa vida... Eu falei, que dá bem que eu tenho essa coxinha aqui, tá bom, tudo pra mim sempre tava bom. Chegou e é minha e tá paga, né? Tá paga, eu paguei. Depois eu pago pro marido. Mas, enfim, isso foi real. O que é bom mostrar para as pessoas, assim, quando eu comecei a entrar no cosméticos, que eu morava no extremo sul, né, pagava aluguel, não tinha dinheiro, sem faculdade... Tinha a parte comercial, sim, que eu sempre trabalhei com vendas, e isso fazia já parte de mim, mas ninguém pode desenhar a sua vida ou dizer aonde você pode chegar, porque é muito louco. Eu comecei isso com R$20, e quando passa 4 anos, eu estava dando palestra no Egito, e com aquele monte de mulher me seguindo e agradecendo por eu existir. Então é muito louco isso, né? E eu falo que em algum momento tem uma ligação. Eu não sei se eu já te contei que quando eu era criança eu desenhava as pirâmides. Desenho livre para mim era as pirâmides, e é uma coisa muito sensacional. louca. Desenho livre, todo mundo fazendo aquela casinha com chaminé, a árvore do lado, e o meu as pirâmides. Eu desenhava lá. Quer dizer, tá em você em algum momento, tá em você. E o destino, ele vai se encontrar. Não interessa de onde você é, que é do extremo sul do Brasil, de São Paulo. Não interessa. Se seu caminho é lá, vai existir uma maneira de ter esse encontro, né? Fantástico, Cris. E agora, o pessoal olhando assim, a gente conta, parece até um filme de Hollywood, e tudo deu certo, né, Cris? Mas exige uma postura mesmo diante das dificuldades, né? Que nem você falou. Cara, era uma coxinha 90% massa, mas era minha, tava paga, tava linda, eu tava ali fazendo o que eu queria, o que eu acreditava, eu sabia que ia rolar. Vinha uma confiança, né? Vinha o que tirando lógico, o humor, que na minha opinião é uma das ferramentas mais importantes para a gente melhorar mesmo o nosso estado, o que mais ajudava você a se motivar nessa época? O que mais me motivava? Tá. Primeiro, meus filhos, né? Porque eu queria... Quando eu comecei, eu queria ter tempo. Eu queria ter tempo para quê? Para poder ficar com eles. Na época, eu já tinha os 2 mais velhos, e tinha o Felipe, que tinha acabado de nascer. Eu falei,
Os meninos já estavam com 6 anos, eu não podia ficar com eles. E é muito ruim você ver seus filhos crescer e você não poder estar junto. Então, primeiro ponto, quando eu comecei, antes de ter meu produto, eram meus filhos, ter tempo. Depois, o segundo ponto foi realmente... minha mãe é cabeleireira, você sabe. E eu vi ela trabalhando com aquele produto, aí eu comecei a entender toda a problemática que tinha aquele produto, então eu tive o propósito de realmente desenvolver um produto com uma química experiente, um produto saudável para tirar ela e tantos outros cabeleireiros daquele problema, porque se existe produtos e ativos bons, por que o pessoal está lá querendo se matar? Não precisa, né? Então, aí eu tive esse propósito de querer o produto saudável. Depois de 2 anos com teste que a gente conseguiu desenvolver, e eu sabia que minha mãe não ia usar mais aqueles produtos, né, que faziam mal, e aí eu tive o primeiro bloqueio dos outros salões não acreditar que tinha produto tão saudável assim, enfim, eu tive esse bloqueio. Então eu já vim com outro desafio, tipo assim, de ter que provar que existia. E aí você segue com o propósito de mostrar para as pessoas que tem produtos saudáveis e que você pode ter mais qualidade de vida com isso. Quando você consegue também passar essa barreira, vem outra, que quando eu cheguei fora, que eu tinha que fazer aquelas mulheres poder ter essa liberdade de trabalhar. Então, assim, a vida, eu acredito que não é só um propósito, são vários propósitos em escadas que você vai superando e vai buscando outro. E aí você supera e vai buscando, e vai buscando, e vai buscando, porque senão não faz sentido, senão a vida fica reta, você morre, acabou. Você tem que seguir, ter propósito e objetivos. Enquanto você tem vida, você tem que ter propósitos, você tem que ter mudanças, porque a mudança faz parte da nossa vida. Né? Cada vez que você sobe um degrau, é uma mudança, é uma evolução que você supera, você amadurece, você cresce mais, né? E eu aprendo muito com as coisas que eu passo, com as coisas que eu erro e até com os sofrimentos que eu já passei. Porque, assim, de tudo que eu passei, o mais difícil não foi ter passado dificuldade financeira, não foi ter passado até ficar sem compra dentro de casa, de tudo isso, tem tudo para mim não foi o mais difícil. O mais difícil é conforme vai aumentando os seus propósitos, você vai mudando a quantidade de pessoas que te visualizam. Então, quando você acaba se mostra mais, destaques mais, você tem pessoas muito boas e você tem pessoas que não são ou que não querem o tão bem para você, ou que de repente você está atrapalhando o negócio delas. Então, quando você chega nesse ponto que você, não é só eu, e sim nós ou todos, você tem mais energia para cima de você. E o mais difícil para mim foi conseguir manter, depois que eu cheguei em propósitos maiores, o equilíbrio de ter essas energias boas e não tão boas e manter a minha essência, e manter a minha energia e manter até meu bloqueio saudável. Então, eu tive que aprender com isso, porque eu só aprendi com o quê? Estou aprendendo até com alguns sofrimentos que eu tive, que às vezes você fala assim, não dá para entender, a Cris está bem, a Cris está não sei o quê, mas por que ela está assim? E são essas energias que você acaba tendo, que você tem que ter o autocontrole para poder superá-las. Entende? Isso foi o mais difícil para mim. Fantástico. E o quanto isso é interessante isso, porque dentro de muitas ideias que a gente fala, essa é a ideia de egrégora, né? Quando você tem muita energia mental de muitas pessoas diferentes, isso tem um valor energético, isso move as coisas, isso materializa projetos, mas também afeta projetos, né? E olha o que eu achei aqui. Eu fui lá no meu Google Fotos, lá em 2016 para 2017, ó. Olha o que eu achei aqui, ó. Olha o nosso evento. Isso daqui... Gente, isso daqui era uma recepção em homenagem a Cris no Egito. Estamos nós 3 aqui, ó, o Rogerão, a Elaine, que eu chamava carinhosamente de Camela. E foi uma festa só... Olha, gente, isso aqui são só mulheres.
Só mulheres empreendedoras, né, Cris? Exata. Nossa, esse aí foi um, né? Porque teve um outro que a gente foi no outro dia. Depois teve outro na cidade de Foi. Mansura. Isso. Gente, é uma coisa fantástica, é uma coisa impressionante, porque isso que a Cris está falando, vou Nossa, achar. que Olha legal. aqui a outra, Pra ó. mim, eu Eu vou perdi te tudo mandar. isso. Lembra, ó, ó, isso aqui é Mansura, as margens do Rio Sim, Nilo. foi. Um outro jantar. Foi Nesse dia aqui incrível. que nós fomos dormir de madrugada depois, só no narguilé e na Naquele negociação. navio, né? Aquele Naquele restaurante navio. navio, Jesus amado. E, Foi gente, incrível. isso é uma coisa legal de chamar atenção, porque nós estávamos trabalhando. Também passamos aperto, né, Cris? Ah, gente, foi muito engraçada essa viagem. Eu ria muito com o Juliano, porque o Juliano é uma pessoa muito engraçada. Né? Ainda bem. Ó a Camila indo pra pirâmide. Foi, nossa, a pirâmide. Mas é muito interessante isso que a Cris está falando, pelo seguinte. Ah, que incrível. Eu Que incrível. falo, a gente não tem às vezes ideia, não é, Cris, do impacto e da quantidade de vidas que vão ser transformadas a partir do nosso empreendedorismo, a partir da decisão que a gente toma e que nem você falou, né? Você falou, ó, às vezes você começa com um propósito pequeno, então tipo, ah, eu Isso. quero ter mais tempo com meu filho, com Sim. meus filhos. Aí depois você vai. Quando você. Eu costumo dizer assim para os alunos do círculo: a vida é salto, patamar, como se fosse uma escada. Então, você deu um primeiro salto, eu quero ter mais tempo com os meus filhos. Aí vem, você conquista esse tempo. A hora que você conquistou esse tempo, a vida vem e mostra: olha, mas isso que tá rolando aqui não é bom. E o teu produto é melhor, você tem que investir nisso. Aí vem um outro salto, eu quero trabalhar pela Sim. saúde, por coisas boas. Aí vem É. o patamar, ó, teu produto apanha, mas você fica. Aí depois vem um outro salto, que é Sim. justamente você ajudar a ressignificar relações que são, entre aspas, dogmáticas com força de realização. Um outro salto. E não é à toa que hoje a SPR está consolidada em dezenas de países do Oriente Médio. Quantos são hoje no total? Essa matéria estava dizendo 21, mas já está desatualizado. 40. 40 países. É, e a 40 gente já países. conseguiu entrar, por exemplo, não só no Oriente, aí a gente já agora está indo para, né, as beiras, já está nos Estados Unidos, já está na Austrália, tá As no beiras, México. viu? As beiras. Estados As, Unidos é beira para ela, meu filho. Que mané centro do mundo? Que Estados Unidos é beira. mas é incrível, né? Como que um trabalho assim, quando você faz com carinho, você tem aquela dedicação, que tem um propósito. Quando se tem um propósito no seu trabalho, no seu negócio, as coisas vão indo, né? Porque o Bom, propósito é maior do que até o próprio produto, do que a marca. É um propósito, são vidas, né? é E é verdade. incrível você trabalhar com isso, você conseguir fazer a diferença na vida de qualquer pessoa, né? Através do seu negócio, do seu trabalho. Isso não é fácil, né? É É. muito difícil. São pessoas, são situações. Eu tenho muitas histórias. Por exemplo, eu vou contar para você. Lembra? Acho que você chegou aí. Foi quando a Dalia estava com o pai da Radira, eu tive que ir na casa da Dalia, você lembra? Sim, me A lembro. gente foi tomar um chá. A Dalia ela não conseguiu ir no evento em Mansura, Eu me porque lembro porque eu tive uma puta caganeira nesse dia. ai, Eu precisei Juliana, sair. Você lembra que eu precisei sair no meio da reunião? Eu de repente isso comecei a porque ficar. Gente, chegou o momento, porque não tem como. Às vezes você vai visitar um país que é muito diferente do seu, você vai ter uma caganeira em algum momento. Pois eu escolhi ter no meio dessa reunião. Era uma das reuniões mais importantes. Eu comecei a ficar verde, amarelo. Falei, Cris, eu vou ter que ir até ali rapidinho e já volto. Ela falou, vai, amigo. Faz o que deve vai, ser feito. pode ir, vai que eu vou aqui no meu árabe. Mas a Dalia, quando ela entrou em contato comigo, ela foi uma das pessoas que entrou em direto, falou, Cris, é o seguinte, eu sei que você tem um cosmético, o pessoal confia muito em você, eu queria que você me ajudasse, meu marido tá com câncer, eu nunca trabalhei. E eu tenho os filhos para sustentar, e aí, você pode me ajudar? Então, por exemplo, eu tenho muitas histórias
que as mulheres elas não tinham trabalho e ela encontrou na SP Hair, na Cristiane, uma luz. Hoje ela tem a própria marca dela também. Então, assim, porque a gente fez depois esse projeto de Private Label, que você lembra. Então, assim, a pessoa começa sem saber de nada. E ela te procura porque ela encontra em você uma luz. Então, é uma transformação. Então, existem muitas histórias. Dentro da história da Cristiane e da SP Hair, daria um livro de centenas de mulheres. De cada uma tem sua historinha. E principalmente no começo, que eu que atendia todas, né? Hoje eu tenho as meninas, você sabe, as refugiadas da Síria, que eu captei também. Peguei aqui, veio trabalhar comigo. Eu preciso de vocês. Elas vieram, né, aqui, estavam aqui em São Paulo, fugiram da guerra. Hoje trabalha comigo e é incrível porque elas falam inglês, elas falam árabe, elas que falam agora com eles. Eu sempre converso, né, às vezes, dentro de uma reunião, mas continua a mesma coisa, só esperando a tradução. Porque eu não entendo nada de árabe, eu não consigo. Mas as meninas traduzem, conversam e a gente vai aumentando, né? Vai aumentando o ciclo, vai aumentando tudo. E isso é incrível. Nossa, bom demais, Cris. Bom demais conversar com você, rever você, saber dessa história. E, nossa, eu me lembro, sei lá, 2015, 14, quando a gente se conheceu. Eu me lembro quando eu ouvi toda essa história, eu falei assim, a gente só precisa fazer um ajuste na história da sua empresa. Você mudou a empresa inteira. O Juliano... Mas eu me lembro... Mas eu me lembro... Você lembra do qual foi o primeiro ajuste? O primeiro ajuste, eu olhei pra Cristiana, me contou toda essa história, eu falei, a gente só tem um ajuste pra fazer, você não vende cosmético. Ela olhou assim, como assim eu não vendo cosmético? Eu falei, não, você é uma fomentadora transcultural do empreendedorismo feminino. É isso que você vende uma história de vida de sucesso. É isso que nós vamos vender. A partir dali foi um prazer, né, Cris? Nossa, foi muito legal. E foi muito legal, gente. O Juliano é uma pessoa muito engraçada. É assim, de verdade. É muito... E a gente teve essa conexão, né? De imediato, assim, foi rápido, porque você é engraçado, eu tava precisando rir, Foi só uma consultoria, foi também um pouco de palhaçada. Não, era 90% rir, 10% vamos trabalhar agora? Vamos fazer um negócio sério? Ó, eu tenho lá nas minhas fotos, dia que eu cheguei na SP Hair, que tinham agendado, eu atendia a SP Hair, atendia vários outros clientes, mas eles me agendaram uma reunião janeiro, uma coisa urgente, não, porque você tem que vir. Eu falei, meu Deus do céu, a Cristiane arrumou mais uns 20 clientes de uma vez só no Oriente Médio, ou aconteceu alguma coisa muito grave. Eu cheguei lá, tinha um bolo de aniversário, era meu aniversário, todo mundo cantando parabéns. Eu acho que isso é o mais bonito, né? A gente tem que renovar essa foto, que todo seu aniversário eu posto a mesma foto no meu story. Parabéns! Até outro corpo tá mais, né? Tá menor. Tô mais murchinho. Cris, foi um prazer. Eu espero que um dia eu possa te levar para um congresso do Círculo para você dividir toda a sua história de empreendedorismo, porque eu sei que você ainda tem muito mais coisa de bastidores para contar, muitas outras intuições, muitas outras sacadas que você teve no seu processo de realização. Então já tô te convidando previamente, você já entenda aí que o gato subiu no telhado, que eu quero ver minha rainha lá, no meio do Congresso do Círculo, compartilhando essa história que é fantástica. Nossa, obrigado por ter aceitado o convite. Nossa, sempre, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, eu amei, já ri bastante, já vai passar o dia mais leve. Tchau, Cris. Manda as fotos pra mim, tá? Vou mandar. Tchau, gente, a gente se vê no próximo Simbora Aí.